Boa tarde. Vamos começar a entrevista de hoje. Acabamos de sair de um psicodrama, cujo tema era novelas, dirigido pelo Robson Doni, pela Nicole Bagagini Romão. Hoje é dia 1º de outubro de 2022. Tivemos 27 pessoas presentes. Temos aqui como convidados o Cláudio e o Carlos Eduardo para participar, então, dessa entrevista pós-psicodrama. Eu vou contar um pouquinho como é que foram as etapas desse psicodrama público de hoje, psicodrama público de São Paulo, online. Então, teve no começo, como aquecimento, foi pedido que as pessoas lembrassem de músicas de novelas, aí todas cantaram um pedacinho, cantarolaram um pedacinho de alguma música de novela, todos, quase todos tinham uma vinhetinha de alguma música de novela. Depois, a ideia foi, o aquecimento foi se aprofundando, pedindo para lembrar de alguns personagens da novela e escolher um desses personagens de novela, trazer para o corpo, entrar nesse personagem, e depois houve uma eleição sociométrica de qual personagem toda a plateia escolhia para ver ali representado, né? Então, quem ganhou, os personagens eleitos foi a Carminha e outro personagem que foi o Tonho da Lua. Então, fizeram-se duas situações, que foram tretas entre as Carminhas, tinham 3 personagens que queriam ser Carminha, e depois um desdobramento com Carminho e Tonho da Lua, e depois entrou mais uma personagem que era a Rita, depois entrou mais um personagem que era a Nazaré, e acho que é isso. Basicamente isso, depois se precisar vocês completem, por favor. Então eu gostaria que o Cláudio comentasse um pouco, Cláudio, como é que todas essas cenas que foram vivenciadas, esses personagens e as músicas que serviram de aquecimento inicial, repercutiu em você? Como é que você se sentiu? O que que você tem para compartilhar aqui com a gente? Pode falar. Ó, boa tarde, obrigado pelo convite. É, eu sou uma pessoa que gosto muito de novela, estudo novela e sempre me envolvi muito com isso, então para mim foi particularmente feliz a escolha desse tema, né? E eu gostei assim, o aquecimento com as músicas já foi realmente um aquecimento muito interessante, porque desperta o nosso sentimento, e é o sentimento mais puro, né? A música, acho que ela tem esse poder de transportar a gente para lugares da nossa memória, entendeu? Não é nenhuma coisa racional, é uma coisa realmente emocional. Às vezes, assim, lembrar de um personagem, de outras coisas, de outros elementos da novela, poderia até levar a gente para um lado mais racional de escolher, né? Eu quero o vilão, eu quero a mocinha, mas a música não, a música toca num sentimento que às vezes você nem sabe por que que você lembrou dessa música, por que que aquela situação. Então foi isso que aconteceu. E ali e foi muito interessante também as pessoas cantarem, porque eu achei que iam tocar a música, iam estimular a gente de outra maneira. Então, quando eu vi que o estímulo seria a partir da própria pessoa, isso foi muito enriquecedor, porque também como é que eu vou dizer, fez a gente ser mais ativo nisso. Em vez de você ouvir uma música aí que te emociona, você canta uma música que te emociona, faz você ser mais ativo nessa emoção, né? Então, e todo mundo entrou muito no jogo, eu achei isso muito interessante. Quando foi para a escolha dos personagens, eu também eu achei muito interessante a identificação das pessoas com os personagens, né? Ninguém sabia o que ia ser feito com esses personagens, então foi uma escolha muito, eu acho que espontânea, né? Porque ninguém sabia previamente por que, né? O que ia acontecer a partir disso. Então as pessoas escolheram personagens baseados enfim, em algum motivo que elas tiveram, né? Não tinham a princípio um objetivo, um propósito. Isso foi bacana também, não colocar o objetivo, né? Antecipadamente. Então foi, mas e sempre me impressiona essa identificação das pessoas com os personagens, como os personagens de novelas, ao longo do tempo, vão ficando na nossa memória afetiva, vão ficando
né, como se fossem pessoas mesmo que tivessem passado pela nossa vida, sabe? Aqueles amigos que você teve, assim, eu tive um amigo de escola e nunca mais encontrei ele, mas ainda me lembro de como era, o meu amigo de universidade, o meu vizinho que já se mudou, entendeu? Então eu sempre acho que os personagens de novela são como vizinhos que se mudaram, porque as novelas acabaram e eles foram, mas assim, se alguém lembrar deles, você lembra do fulaninho? Ah, lembro. Então aí você vai lembrar de uma característica. Então, assim, foi muito bacana o envolvimento das pessoas. Me senti muito motivado. Eu entrei uma hora como escravizaura, que era o personagem que eu tinha escolhido antecipadamente, né? E foi muito interessante porque ele foi um contraponto muito interessante à maldade lá das vilãs, né? Mas assim ele é um personagem bonzinho, mas bonzinho demais, que às vezes assim aquela bondade toda às vezes não é suficiente para contrapor a maldade das vilãs e eu sinto muito isso na vida real, né? Às vezes assim a gente e um dos participantes falou mesmo que era interessante a gente ter um pouco, às vezes, do vilão para se defender, né, na vida, para se contrapor a essas maldades do mundo, entendeu? Então, eu acho que às vezes é isso mesmo. Durante muito tempo, as pessoas se identificaram muito mais com os mocinhos e as mocinhas do que com os vilões, e acho que com o tempo o próprio público foi aprendendo a valorizar esse lado do vilão de ser ativo, de expressar sentimentos, de se contrapor a algumas coisas, assim. Então, apesar de ter feito a personagem boazinha, eu gostei a gente aprende com os vilões também, a se Aham. defender, né? E Uhum. só terminando, a única coisa Sim. que me incomodou foi realmente o riso de um dos participantes, num momento assim que eu achei, no princípio eu achei meio inadequado, assim, mas depois, enfim, na hora do compartilhamento, eu entendi depois o porquê dessa reação da pessoa, mas Uhum. no primeiro momento realmente me incomodou, me senti incomodado, como se fosse uma reação desproporcional a ao que estava sendo colocado naquela hora, mas depois eu entendi, né, Uhum. o que qual era qual Uhum. foi o porquê daquela reação. Uhum. Obrigada, Cláudio. Carlos Eduardo, abre o microfone e comenta um pouco como é que ressoou dentro de você tudo isso que a gente acabou de vivenciar, se teve algum momento de desequilíbrio, como o Cláudio comentou aí, de um riso fora de hora, que parecia deboche, mas que depois foi explicado. Então, por Uhum. favor, comente como é que foi para você. Ok. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Então, né? Certo. Eu acho que, para mim, assim, lá do iniciozinho na música, eu ainda não estava, né, ainda tão participativo, porque hoje eu não estou na minha casa. Então, né, não é meu ambiente, não controlo, né? Então, acho que eu estava um pouco ainda entrando, de fato, né, no que estava acontecendo. Onde que Mas você hoje, está? Você está em São Paulo ou não? não, estou não. Não estou na minha casa, mas estou em Brasília mesmo. Brasília. Porque aqui está um frio Isso. danado e você está aí numa boa. Sim. Aqui tá bem quente, né? Hum. Tanto é que eu coloquei aí atrás a praia, que é onde eu queria. Mas eu achei a música bem interessante, né? Me deu vontade de cantar, mas na hora tinha gente aqui ainda, então, né? Eu falei, não vou me expor, né? Para quem tá aqui, não era nem para quem tava aí. Uhum. Eu fiquei mais com vergonha. Mas a respeito das novelas, né? Quando eu vi o tema, eu falei assim, eita, será como vai ser? Né? Porque falar de novela, eu fiquei meio assim, né? Mas depois eu fui parar para pensar, e as novelas muitas vezes elas são feitas justamente para trazer a gente para perto, né? Não é à toa que eles preparam clímax e tudo mais, que é para a gente poder se envolver. E aí, né, eu acho que é onde fica muito a questão da memória afetiva, né? Porque eles vão fazendo coisas para a gente se identificar. E aí, na hora de escolher uma personagem, né? Eu fiquei assim, gente, e agora? Não me vinha nenhuma, né? Nada, ninguém. Eu falei, como assim? Eu já assisti novela, né? E aí, depois que todo mundo já tinha escolhido, que eu consegui, trouxe a Nazaré Tedesco, né? Que foi acho que ela foi uma marca muito, muito grande, né? Inclusive do que é considerado louco,
né? Porque no fim ela tem meio que uns surtos, né? E tudo mais. Então eu acho que eu me identifiquei muito com essa personagem e as escolhas, né? Das Carminhas. Inclusive a treta entre Carminhas, né? Foi ideia minha ali. Eu joguei meio que na brincadeira e quando eu vi todo mundo tinha catado, eu falei, gente, né? Porque eu acho que também é muito isso. Aí eu trago para onde realmente me afetou, que é justamente nesse sentido de vilão, né? De ser taxado como vilão muitas vezes. E, por sinal, eu me identifico, né? Com várias situações vilânicas, digamos assim, que às vezes é colocado. E essa briga, né? Interna que fica entre vilão, bonzinho, às vezes né, eu identifico que eu tenho mais de um vilão também, né? E pera, qual vilão eu vou usar agora? Qual recurso de vilão eu vou usar, né? Então eu acho que eu me identifiquei muito nisso. Inclusive, como no compartilhar, eu trouxe um pouquinho né, de ser parte da comunidade LGBT, né? Que socialmente nós já somos colocados nesse lugar de vilão, marginalizados, né? Minoria de direitos. Então, assim, não fazendo crítica, mas é uma coisa que pega muito para mim você vai para o inferno por ser quem você é, por exemplo, né? Então, quando ah, dois participantes trouxeram um relato, um que falou sobre a força da Carminha, né? Dessa força que ela teve de marcar e falar, expressar o que ela quer. Depois E, você fala para ele que você não desce. ah, e uma outra participante que compartilhou que ela sente esse cansaço, né, de às vezes não ter energia para ter que conversar com essa Carminha, de enfrentar essa Carminha. E isso, ao mesmo tempo que me incomodou muito, me trouxe a reflexão, né, que se eu desisto, se eu perco a minha energia para lutar, né, para ir lá e falar assim, bora conversar aqui, Carminha, passam por cima de mim, né? É um massacre total, entende? Então, mesmo lutando, mesmo usando os vilões para às vezes ir lá e contrapor, né, o que é taxado, muitas vezes eu já me sinto silenciado, né? Então, se eu deixo de fazer isso pelo cansaço, não sei, me dá a sensação de que aí pronto, né? Eu vou ser não é nem silenciado mais. Acho que me tocou muito nesse ponto. Muito obrigada, Carlos. Eu vou comentar um pouco, então, o que eu achei. Eu gostei muito de ver quantas pessoas gostariam ou quiseram fazer o papel de vilã, que era o papel da Carminha, no caso. Porque a gente está num momento pré-eleição, né? Amanhã vamos ter a primeira etapa da eleição, tomara que a única, e nós estamos sendo oprimidos sobre um regime de muito abuso, né? Onde nós todos estamos com muita vontade de colocar essa agressividade para fora, que a gente tem sido tratado há 4 anos com muita violência, muita agressividade, perdemos foi desestruturada a saúde, foi desestruturada a cultura, foi desestruturada a educação. Então, acho que todos nós temos uma carinha dentro da gente, assim como temos um Tonho da Lua dentro da gente, assim como temos, enfim, todos esses personagens de novela nos representam de alguma forma, ou alguma parte dentro da gente que está mais fragilizada e que aí exposta lá na TV ajuda a gente a compreender lados de vilania que talvez a gente não quisesse ter ou que a gente quisesse fortalecer, né, para poder jogar mais esse papel de vilão mais exigente, mais resiliente, mais batalhador, né, de seus direitos e, enfim. Então, eu achei muito bonito todo esse trajeto que foi acontecendo via novela, que parece que é algo que a gente assiste para se distrair, para curtir, em momentos onde a gente já está mais relaxado no final do dia e tal, e que representam tanto a nossa cultura, os nossos personagens
do dia a dia, né? Então, até o lado mais crítico, o lado mais bem-humorado, o lado mais divertido, o lado mais ingênuo, como o do Tonho da Lua, que expressa alguém que tem uma sensibilidade, que percebe se a pessoa é boa ou ruim, né? São as pessoas que são camufladas, né? E que se mostram como boas, mas que estão por baixo do pano, atacando todo mundo, destruindo tudo. Então, achei muito interessante o Tonho da Lua, ele representa um pouco a nossa criança, né, que é desprotegida, que precisa ser protegida, que precisa ser cuidada, ao mesmo tempo que é sensível, e que o fato de ser pequeno não quer dizer que não compreenda as coisas, como as crianças. Só são pequenas, elas percebem tudo, sacam todas, né? Não são bobinhos, né? São de uma sensibilidade incrível e merecem ser muito bem cuidadas e receber muita explicação, enfim, muita direção de como viver, né? Então, acho que foi muito feliz a sessão nesse sentido, acho que mobilizou a todos e eu parabenizo vocês dois, Nicole e Robson, e a todo o grupo que participou muito bem, né? Eu vou pedir, Rodrigo, para você fechar um pouquinho teu microfone, que está vazando um pouco de som aí, de voz. Bom? Então, quem gostaria de falar, Robson ou Nicole, primeiro? Quem quer Posso falar? ir, Pode, Robson? claro. Posso? Não. Bom, vamos lá. Eu fui anotando aqui algumas coisas e talvez eu seja arborescente. Eu aprendi essa palavra, que significa confuso, assim, sabe? Mas vamos lá. Acho que eu queria começar, assim, comentando do próprio convite do Robson para fazer esse trabalho. O Robson me convidou e me atravessou o convite de novelas, porque o nosso pré-aquecimento para esse trabalho também foi adentrar nas nossas próprias, nas novelas, nas cenas, nos personagens. Então a gente teve uma troca assim muito profunda. Acho que primeiro, né, Robson, a gente vivenciou esse tema. E o Robson, ele realmente me convidou. O Robson é um noveleiro e um noveleiro que vê esse potencial das novelas entrando no trabalho psicodramático. Então, essa gratidão. E assim, foi muito bonito, assim, ver o grupo entrando afetivamente pelas músicas, pelo corpo, então cantando as músicas, né? Enfim, os gestos, os bordões. Então, Nicole, comenta um pouquinho, porque acho que tem feito muito sucesso isso para as pessoas que se interessam por psicodrama, alunos de psicologia que escolhem pelo psicodrama, os momentos de desequilíbrio do diretor. Então, da gente comentar um pouco também as dificuldades que aparecem durante o percurso. A sessão foi 10, mas não vamos ficar aqui trocando só elogio, não. Vamos partir para os momentos críticos para o diretor, porque isso faz com que os alunos e as pessoas percebam que eles podem dirigir um dia, que pode ter desequilíbrio. Eu acho que, assim, para mim, quando surgiram as duas Carminhas, né? Aquele processo inicial, assim, de como aquecer para a cena se desenrolar. Ali eu acho que foi um momento que eu senti uma certa tensão e aí acho que o Robson teve uma sacada de chamar o Tonho da Lua nessa hora, e aí as cenas foram. A cena foi desenrolando, foi fluindo, né? Então eu acho que teve pelo menos para mim, enquanto diretora, teve esse desconforto inicial de uma cena mais assim que chegou a dar ai meu Deus, será que vai? E agora, Sabe? né? E agora, né? Lascou-se, mas não, Uhum. né? As cenas foram daí fluindo, os personagens foram entrando, né? Enfim, acho que de tensão para mim foi esse, e o momento também que meu cachorro começou a latir. Na hora que eu estava conduzindo, meu cachorro começou a latir, e eu estava sozinha em casa,
E, enfim, isso foi um momento que me desconcentrou. Eu dei uma olhada para o Robson compreendeu, pegou ali o gancho. Eu acho que em termos das dificuldades que eu senti foram nesses 2 momentos, e no compartilhamento também, quando eu sentia que as pessoas estavam se alongando, né? Então, como ir fazendo também Esses cortes, né? esses cortes, né? Eu acho que em termos das partes mais tensas, assim, acho que foi isso, assim. Legal, muito importante compartilhar isso. E? Tá, e aí, assim, só acho que para fechar da reflexão que eu fiquei, assim, dos vilões, né, dessa, assim, né, foi forte, assim, eu percebi muito forte a vilania, que é essa coisa dessa afronta para aquilo que está dado enfim. E aí eu fiquei pensando também, enquanto psicóloga, desses vilões que todos temos e o quanto que eles são considerados, né, tão menos nobres, né? E aí a gente vai querendo colocar tudo isso para debaixo do tapete e poder falar disso, poder expressar essa vilania, compreender e, enfim, poder dar hospitalidade também para que vilões e mocinhos, como é que eles podem conviver? Eu acho que para Dentro mim, da gente. dentro da gente, no mesmo, né? No mesmo lugar tem o vilão e tem o mocinho. Eu Para acho mim, bonito isso assim, né? Porque tinha gente que falou assim, não sei como apareceu tanta Carminha. Apareceu tanta Carminha por causa do momento que a gente está vivendo. A psique é sábia. Então, acho que difícil para o diretor, eu como diretora compartilho, é esse momento onde a gente joga a bola e não sabe o que o grupo vai fazer com a bola, o que a gente, enquanto grupo, vai fazer com essa bola. Né? Então, a gente fica ali andando na corda bamba ali até a coisa se desenrolar, né? Obrigada, Nicole. Robson. Bom, eu fiquei emocionado quando terminou a sessão, e agora que ouvindo o depoimento de todos, da Nicole também, fiquei emocionado. É uma sensação muito boa, né? Não é dever cumprido, porque a palavra dever não cabe aqui, é um prazer cumprido ou co-construído, né? E foi muito bacana. Então, desde a escolha do tema, novelas, que é uma coisa que foi surgindo, e teve um tempo de maturação, mas um pouquinho mais de um ano, né, que esse tema estava ali, fui conversando com pessoas que gostavam de novelas, fui pesquisar, li alguns livros, depois quero ler o livro, né, do colega também que falou aqui, e então me chamou muita atenção tudo isso. E aí eu me lembrei das pesquisas que eu fiz, falando das novelas, que no comecinho tinha algumas empresas que patrocinavam as novelas. Então, elas direcionavam para um caminho. Né? Tinham 2 em especial aqui no Brasil que patrocinavam e direcionavam para um roteiro, para um caminho, que é totalmente o oposto, né, do que a gente vê aqui no psicodrama público, que é co-construído. E teve uma fala da Valéria que me chamou a atenção, que eu li também de novelas, que no início era como principal forma de entretenimento, mas que hoje ela evoluiu muito e ela é muito mais do que isso. Ela é de crítica social, de humor, de várias coisas. E o quanto que a novela vive de uma forma diferente com o mundo que a gente vive, com os streamings, né? com séries. Então, a novela, claro, ela precisa ser adaptada ao mundo atual, ao contexto, quantidade de capítulos, né? Tem toda essa questão. Mas a gente pode até ver, né, pela novela das 8 agora que está veiculando, que muitas pessoas estão comentando coisas que fazia um tempo que eu não via, até, né, da Carminha Vem da Brasil, já se completou 10 anos da novela. Então, do quanto que é preciso resgatar esse lado das novelas, adaptando à realidade dos dias atuais, e surgindo novos autores também, novos olhares, novas visões, para que não fiquem só aqueles clássicos, né? Porque aí sempre é aquela mesma visão, a mesma forma, e novela é isso, é o que cativa, é esse novelo que vai construindo e a identificação que eu tenho com as músicas e com os personagens. Isso vai me fazendo adentrar naquele universo
e sair da minha realidade. Acho que as novelas têm isso, né, de retratar a realidade, ao mesmo tempo com muito humor, simbolicamente, faz a gente embarcar, né? E eu me lembro muito da primeira novela a cores, que foi o Bem Amado, que era um prefeito que queria inaugurar o cemitério que ele tinha feito na cidade, mas ninguém morria, ele ficava torcendo para todo mundo morrer. Então, um lado de humor muito bom. Saiu daquele padrãozinho da primeira namorada, né? Primeira namoradinha do Brasil, Primeiro Amor, acho que chamava a novela, onde era uma novela só romântica, só traziam namoros. A novela tem uma função social, sim, às vezes muito bem explorada pelo autor e às vezes nem tanto. Então, ajuda a doação de órgãos, mostra alguns tipos de patologia que às vezes são muito bem construídas na novela. Enfim, tem sua função social quando ela é bem escrita, bem desenvolvida. Então é isso, gente. Mais alguma coisinha ou podemos terminar? Não, só agradecer Uhum. e, para fechar, agradecer a todos, só fazendo dois adendos. Um, né, que o nosso colega comentou, teve o personagem Félix aqui, né, representando a comunidade. O Félix, um personagem, você não tem nem palavras para definir, né, inenarrável, Memorável. inexplicável. Como? Memorável, né? Memorável, Félix, quem não se lembra do Félix, né? E agradecer também a Val pela parceria, a Obrigada. todos, e a Nicole, e diria para fechar para todos os psicodramatistas aí, em especiais os estudantes. Explorem, se desafiem, estudem a teoria, vão para a prática e busquem uma codireção, busquem um parceiro, porque não fica só para você, Nicole aqui, eu lá, trocando, se respeitando. Então, por mais direções em conjunto, é o que eu deixo aí de mensagem. Tá bom, gente. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo Até a sábado. próxima.